Então, pessoal, vamos lá. Para a gente fazer aqui o setup, né, do JTAC aqui no DCS World, eu peguei aqui o mapa do Cáucaso. Esse aqui é o famoso aeroporto em X de Kubuleti. Isso aqui já dá um exemplo pra gente. O que eu fiz? Eu coloquei uma coluna de tanques de T90, uma coluna aqui mista de BTR com BMP3, né? E agora eu vou fazer um JTAC. Então, como é que a gente faz um JTAC, né? Como é que a gente faz o setup dele? Então, você procura uma unidade de terra, né? Estou colocando aqui Estados Unidos. Vou procurar aqui Infantry, né? Infantaria. E nos últimos updates aí, não no último, não, alguns últimos aí, eles colocaram uma função JTAC aqui. Eles colocaram um carinha JTAC aqui. Então, a gente vai colocar esse carinha. Onde a gente vai colocar esse carinha? A gente vai colocar esse carinha em cima do prédio aqui, por exemplo. Junto com ele, eu gosto de colocar mais alguns, como se fosse uma equipe de força especial, né? Assim, mais uns 4, mais uns 3 carinhas. Então eu posso colocar aqui mais alguns, né? Só para mostrar. Só para dizer que eles fazem ali parte de uma equipe especial. Não precisa, tá, pessoal? Não precisa, mas é só para dar uma ideiazinha de realismo, assim, de fazer uma firula aqui, né? Então a gente vai olhar a carinha deles aqui. Então vamos olhar o JTAC lá, olhar a carinha dele. O primeiro é um JTAC, ó. É um carinha aqui com 2 Stingers e uma função especial. Então tá, então JTAC aqui. Função desse cara aqui, o que você tem que colocar aqui importante? Tipo JTAC, né? Beleza, infantaria. Esse é um JTAC que a gente vai colocar. O outro JTAC é um Humvee. A gente pode colocar um veículo também. Pode ser qualquer tipo de veículo que seja capaz de marcar um alvo a laser, né? Então eu vou procurar aqui um dos meus preferidos, que é um Humvee. Então eu vou colocar aqui um Humvee aqui, né? Ele aqui, ele tem essa coisa aqui para lançar antimíssil, né? É para lançar míssil antitanque, então ele é capaz de marcar um alvo com laser. Então ele serve também, tá? Beleza, coloquei o carinha lá. Agora vamos marcar os alvos deles, né? Então esses caras aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em Advanced Waypoint Actions. Vou adicionar aqui. E vou adicionar aqui Perform Task. Qual que é o task? Task é o seguinte. FAC, Assign Group. Então você vai falar para ele, você vai usar ele como um FAC, como um Forward Air Controller, né? E você vai assinalar, você vai identificar para ele um grupo que ele vai mandar você atacar. Então qual o grupo que eu quero que ele ataque? T90. Então ele já vai marcar lá os T90, tá? Posso deixar a arma em automático, mas eu não gosto muito porque o JTAC geralmente faz besteira. Então eu gosto, por exemplo, de identificar para ele qual arma que ele quer que eu use. Então eu posso usar aqui bombas, canhões, etc e tal. Guide, né, bombas guiadas, ou ASM. A ASM é Air to Surface Missile, né, míssil ar-superfície. Daí tem 2 tipos de míssil ar-superfície aqui, tem 3 na verdade. A arma é míssil anti-radiação, tá? A TGM é um míssil tipo Maverick, esse aqui, que é um míssil anti-tanque, que só faz anti-tanque. Standard ASM é míssil que não é exatamente só anti-tanque, por exemplo, o Rocket, né, o foguete AP KWS lá, ele é um Standard SM, mas eu quero que ele ataque com Maverick, então vou colocar ATGM, Anti-Tank Guided Missile, né? Designação, que tipo de designação que eu quero que ele use? Eu quero que ele use laser, tá? Qual que é o código? Eu posso colocar aqui o código padrão, mas eu não vou colocar o código padrão, aqui eu vou colocar qualquer outro código. Quais códigos que eu posso colocar? Para míssil, pessoal, teoricamente, para míssil, eu posso colocar código de 1111 a 8888 e qualquer combinação no meio dessas aqui, entendeu? Posso fazer o que eu quiser, teoricamente, tá? Mas às vezes eu tenho limitação no que o equipamento do JTAC
o equipamento que ele pode me dar. Eu já fiz testes, por exemplo, para ele fazer um código tipo 4567, só que o míssil consegue detectar esse código, mas o JTAG não consegue lançar um laser nesse código, né? Eles são bastante limitados. Então é melhor usar os códigos de bomba, né? Para bomba, quais são os códigos que tem? O primeiro número tem que ser um 1 fixo, o segundo número tem que ser um 5, um 6 ou um 7, e o terceiro e quarto número pode ser de 1 a 8, tá? Então para bomba é assim, o primeiro é fixo, o segundo é 5, 6, 7, o terceiro e o quarto pode ser de 1 a 8, né? Esses números eu sei que esses JTAGs aqui, eles têm equipamento para isso, entendeu? Então se eu mandar ele, por exemplo, fazer um código aqui 1567, por exemplo, ele consegue fazer, tá, pessoal? Então assim, como eu falei, teoricamente você pode fazer de 111 a 888, só que geralmente ele não faz, ele faz os códigos de bomba. Então a gente usa os códigos de bomba, que já é código pra caramba, enfim, tá bom demais. Então tá. Call sign, qual que é o call sign dele? Eu vou colocar aqui, ó, tem vários aqui, vou usar X-Men mesmo. Aqui, muito importante você anotar aqui a frequência 133 AM. Posso mudar? Posso. Então eu vou mudar aqui para 30 FM. Padrãozão aí do DCS, 30 FM, para essa turma aqui que é a turma aqui de infantaria. Então essa infantaria, o que eles vão atacar? Eles vão atacar o grupo T-90 usando a TGM, Anti-Tank Guided Missile, que é o Maverick, com um laser no código 1567. Aqui é o Datalink. Datalink é aquele negócio que ele manda o link lá para o A10, né? É bastante útil para quem vai usar o A10. Como não é objetivo mostrar o Datalink, eu vou tirar essa opção e vou deixar aqui. Fácil, beleza? Beleza, muito tranquilo. Só que, como tudo no editor de missões do DCS, nem tudo são flores, pessoal. E a gente vai ver por quê. Então a gente tem que colocar algumas opções a mais aqui. Uma opção que é importantíssimo colocar, você vai colocar aqui Perform Command e você vai colocar Invisible, tá? Que ele não seja visível, porque se os tanques ou se os APCs virem essa galera, ou se tiver alguma outra força inimiga e virem, eles vão atacar essa infantaria, entendeu? E muitas vezes você vai acabar começando sua missão e vai perguntar onde que está meu JTAG. O JTAG morreu porque os caras acharam o seu JTAG. Outra coisa também importante de colocar aqui, isso aqui é até opcional, mas eu gosto de colocar, Perform Command Immortal, você colocar ele imortal, entendeu? Além de estar invisível, colocar imortal também, que vai que cai uma bomba aqui, vai que cai passa um tiro aqui e pega neles, mesmo eles estando invisível, e você perde o JTAG na missão. E a outra coisa importante também aqui é você aqui, ó, Set Option e ROE, que é Rules of Engagement, né, as regras de engajamento, você colocar como Weapon Hold, tá, pessoal? Sempre fazer isso quando você fizer um JTAG, tá? Por quê? Porque se tiver algum inimigo aqui perto, eles vão engajar o inimigo, tá? Então acontece isso, então você coloca essas três opções, você faz o FAC, coloca como invisível, coloca como imortal e coloca lá a regra de engajamento dele como Weapon Hold. Importante fazer isso. Vamos anotando aqui, né? Então esse cara aqui é o X-Men 30 FM. Então a gente vai anotar aqui no briefing da missão. Infantry, eu já até tinha feito outros aqui, eu vou mudar aqui, esse aqui vai ser o X-Men 30 FM VHF. Beleza, é esse cara aqui. Beleza. Coisas importantes que a gente tem que olhar no JTAG. Tem que estar de dia, apesar de que na última update o JTAG está funcionando de noite. Antigamente o JTAG era totalmente cego para a noite, mas agora ele está funcionando de dia e de noite. Estou aqui de dia com tempo bom, sem nuvens, tá, pessoal? Tempo bom, 8 horas da manhã, tempo bom. Distância. A distância máxima até o alvo tem que ser de 3 milhas náuticas, tá, pessoal? Não pode passar disso, tá? Então tem que ter 3 milhas náuticas no máximo de distância até o alvo. Muito importante.
E a outra coisa importantíssima é a LOS, ou a Line of Sight, ou a linha divisada, ou linha de visão. Não pode ter nenhum obstáculo entre o JTAC e o alvo, tá, pessoal? E esse obstáculo pode ser o quê? Pode ser um prédio, pode ser um veículo e pode ser árvores, tá? Então, se eu colocar aqui pra cá, antigamente ele avisava aqui. No último update ele não está avisando, tá? Mas antigamente ele avisava aqui, se eu viesse aqui, ele avisava que não tinha linha de visão. Mas eu sei por experiência, por ter testado essa missão, que se eu deixar o JTAC assim, ó, ele vai falar assim pra mim, no mark, no mark. O que é no mark? Sem marca. Por quê? Porque ele não tem a linha de visão. Essas árvores estão atrapalhando o caminho dele, tá? Então, eu coloquei aqui numa posição, achei esse prédio aqui, pra você colocar aqui, né? Você colocar aqui no prédio, tá lá no prédio, e se você olhar a linha aqui, não tem nada obstruindo a visão do JTAC. Outra coisa importante também, não pode ter névoa e não pode estar chovendo. Se tiver névoa ou se estiver chovendo, o JTAC não vai ver o alvo, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer um Humvee, né? Vamos colocar o Humvee para fora daqui dessas árvores. Se eu colocar aqui para fora, pessoal, ele não vai ver o alvo, vai dar problema de line of sight, entendeu? Então eu posso colocar aqui, ó, nesta posição aqui, por exemplo, tá? Aqui vai ter um line of sight. O que eu vou fazer? Vou adicionar lá a função perform command, perform task. O task dele vai ser FAC, FAC. O grupo vai ser o grupo de APCs, que eu já criei, ó, tá vendo? Ele já marcou o grupo de APCs lá. A weapon, eu quero que ele ataque aqui com bombas guiadas, guided bombs, tá vendo? Com designação WP mais laser. O que é WP? WP é White Phosphorus. O que é o White Phosphorus? É o fósforo branco, é a fumacinha branca lá, né? O WP também é chamado de Willy Pit, por eles. Se eles falarem, Willy Pit. Willy Pit é o White Phosphorus, que é a fumacinha branca. E com laser, então vai ser as duas coisas aqui. Qual o código que eu vou colocar? Bem, posso, como falei, né? Posso colocar o código 1. O segundo número pode ser 5, 6 ou 7. E eu vou colocar assim 1 e 2 aqui, tá? Um número qualquer aqui. Vou tirar a opção de data link e vou dar o nome para ele de Dark Knight, de Warrior, na verdade, Warrior. Vou deixar essa frequência 133 AM, tá bom? Então anote aí, é bom você sempre fazendo e anotando, né? O Warrior, ele tá com a função 133 AM VHF, tá bom? Beleza, mesma coisa, ó lá, ele vai dar problema de line of sight aqui, ó, tá vendo? Vai dar problema porque tem essas árvores no caminho. Então a gente procura uma posição que ele não tenha nenhuma obstrução aqui com essa coisa. Eu movimentei ele para cá porque aqui ele não vai ter obstrução, mas ele vai ter obstrução aqui para baixo, ó. Quando ele for mirar aqui embaixo ele vai ter obstrução, tá? Então é isso. Poxa, Slapdog, mas não está muito perto e não está muito perigoso desses caras atacarem o meu JTAC? Sim, está muito perto, está bastante perigoso. E é por isso que a gente usa um truque, que é o seguinte. Posso colocar mais longe? Posso, mas o desafio de colocar mais longe, como eu falei para vocês, é sempre o line of sight. Aqui parece que tem uma linha divisada limpa, não, mas vai pegar a árvore aqui, não vai conseguir fazer a designação dos alvos. Então eu vou pegar e vou deixar nessa posição aqui, bastante exposto. Você se pergunta, puxa, mas não vai atacar os meus caras? Eles não vão atacar os meus carinhas aqui? Sim, eles vão atacar os carinhas. Por isso que você vai colocar as opções lá. Perform Command, você vai colocar a opção de invisível. Vai colocar Perform Command, a opção de Immortal. E o muito importante aqui, pessoal, não esquecer disso aqui. Você vai colocar Set Option, o ROE dele em Weapon Hold. Porque o que acontece? Se ele está invisível,
esses caras não vão ver o JTAG e não vão atacar ele. Mas o contrário não é verdadeiro. Mesmo invisível, o JTAG ele ataca os alvos aqui, entendeu? Então antes mesmo dele mandar os alvos, ele designar os alvos para você, o JTAG ele vai acabar atacando os alvos. Você vai entrar na missão, vai ver um monte de alvo destruído e não sabe por quê. Porque o JTAG pegou e mandou bala antes. Eu costumo até inclusive colocar o Weapon Hold aqui, ó, na segunda posição. Esse EPLRS é aquele data link, né, que mostra na tela do A10 onde tem, como é que a gente chama, os amigos, né, onde tem os friendlies. Eu já coloco o Weapon Hold já na segunda, porque o que acontece? O sistema do DCS, o programa, ele lê em ordem. Então é capaz dele fazer todas essas funções primeiro e atacar, entendeu? Enquanto ela está fazendo essas funções, ele ataca e depois quando ele lê aqui a última função, ele fala, nossa, eu tinha que estar o Weapon Hold. Por isso que eu coloco o Weapon Hold primeiro. Quando ele já dá o data link, ele já dá aqui, opa, ele tem que estar em Weapon Hold, ele não ataca, né, o inimigo. E aí você tem que estar, você tem que segurar aqui não permitir que ele ataque, tá? Só colocar um MQ9, um Reaper, tá? O Reaper ele não vai ter tanto problema com line of sight, a não ser que você esteja numa cidade, né? E algum prédio grande, como lá em Dubai, acabe atrapalhando ele. Mas geralmente prédios pequenininhos, assim, cidades pequenas, não vai ter esse problema. Então a gente vai colocar um Reaper aqui. Então, pessoal, você vai colocar aqui um MQ9, tá? Ele tem que ficar bem perto dos alvos aqui, tá? Mais ou menos a 3 milhas náuticas é o que funciona, tá? Porque o laser ele tem uma distância máxima de 5 milhas náuticas, tá? Você vai colocar ele aqui com a função de AFAC, entendeu? Se você não colocar isso aqui, ele não vai aparecer opções no menu aqui. Vamos lá para o menu. Às vezes aparece a função aqui de Starting Root Task como AFAC, entendeu? Ou como FAC. Você vai apagar essa primeira coisa aqui, você vai apagar essa, tá? No segundo waypoint aqui, waypoint 1, por exemplo, aí sim, você vai colocar como Perform Task, FAC Assign Group, qual grupo, qual arma, né? Eu quero que ele use Maverick, então uma TGM, Laser. Laser Code tem que ser 1688, porque o Reaper ele não designa em outro código, não, tá? O código tem que ser o mesmo aqui, o call sign tem que ser enfield aqui, e a frequência tem que ser a mesma aqui, 251 e 251. Coloco para ele orbitar em forma de racetrack, posso fazer círculo, né? Posso fazer ele dar círculos aqui, mas aí teria que o waypoint estar em cima do alvo, tá? Círculo em volta do alvo. Como eu quero distanciar do alvo, então eu faço um waypoint, uma órbita racetrack. Racetrack é aquele circuito, né? Circuito de corrida de cavalo, assim, né? Então tá. Coloco ele invisível, coloco ele imortal e RTB on bingo fuel, ou seja, quando acabar a gasolina dele, quando eu estiver perto de acabar a gasolina, ele vai lá para a base dele. Tá bom? Para facilitar a nossa vida, eu já coloquei um A10 aqui. Coloquei um hold point e um IP. Ele não está lendo mais IP. Antigamente ele lia o initial point. Hoje ele não lê mais, tá? Enfim, por isso que o JTAG vai falar 1, 2, 3 NA, que ele não vai dizer que não tem informações sobre o ponto inicial. Mas tudo bem, tá? Eu coloco o primeiro ponto antes do alvo umas 10 milhas, porque dá tempo de você conversar com o JTAG, dá tempo de detectar o laser, dá tempo de você fazer o ataque sem chegar muito perto do alvo, entendeu? Então eu coloco aqui umas 10 milhas. O JTAG, ele vai te dar uma coordenada, né? Ele vai te dar uma coordenada, por exemplo, GG 3235 alguma coisa, entende? Ele vai dar essa coordenada para você. Como a gente está aqui fazendo um tutorial e não é uma missão séria, não é uma missão milsim, vamos dizer que seja uma missão de treinamento, eu sempre coloco um waypoint, né, perto dos alvos aqui, tá? O JTAG ele vai te dar um ponto que você pode colocar no computador, adicionar no computador. Mas para não ter esse problema, eu já adicionei aqui um waypoint aqui perto dos alvos, entendeu? Só para a gente ter a direção e se necessário for, se é necessário apontar o T-pod, né?
pros alvos, perto dos alvos eu tenho um waypoint que eu possa apontar para os alvos. Muito importante também, pessoal, esse waypoint aqui, que está nos alvos aqui, que está perto dos alvos, esse waypoint, cuidado para você não colocar ele no ar, entendeu? Então, por exemplo, o waypoint 2 está a 7.000 pés. O waypoint 3 eu posso colocar aqui a 7.000 pés. Só que o que acontece? Quando eu mandar o T-Pod apontar para cá, o que vai acontecer? Ele vai apontar para o céu. E aí fica muito difícil de você achar os alvos em terra. Então, um truque, assim, para você sempre ter o T-Pod apontando para os alvos, assim, no chão, é você colocar essa altitude igual a 0. Aí ele vai calcular sozinho qual que é a altitude acima do mar aqui. Então, se ele está apontando 33 pés, ó, o waypoint 1 tá tudo a 7.000. Eu estou lá a 7.000, né, 7.000. Mas o waypoint 3, ele tá a 33 pés. Por quê? Porque quando eu mandar o T-Pod apontar para cá, ele vai apontar para o chão, ele vai apontar para os alvos. Tá bom? É isso. Daí eu criei mais alguns waypoints aqui para o nosso amigo A10. Coloquei um A10, eu não tenho o F16, o colega que pediu isso aqui quer usar o F16, mas eu acho que o procedimento é bem igualzinho, é bem parecido. Então, peguei um A10 aqui, coloquei no A10 6 GBU 12, 2 GBU 54 e 2 Mavericks com laser e o APKWS, tá? Sobre os códigos, pessoal, dos lasers, é como eu falei para vocês, né? Então a gente vai conferir novamente. É melhor sempre usar os códigos que são permitidos com bombas. Como eu falei, ele até pode usar outros códigos, né? Mas a gente usa o código que é permitido usar com bomba, tá bom? Aqui os JTAGs, só revisando, os JTAGs de ground, eles conseguem fazer uns códigos diferentes, eles conseguem dar esse código diferente para você, né? Mas o Reaper não, o Reaper sempre vai dar 1688. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá para a missão, pessoal. Então, pessoal, antes da gente ir para a missão, uma coisa importante, que é até interessante a gente usar, né? Eu anotei aqui todas as frequências, se é o HF, VHF, baseado no rádio do A10, tá? O A10 tem 3 rádios, na verdade ele tem 4 rádios, porque um rádio novo, o rádio novo vale por 2, então aqui tem todos os channels, tem todas as presets, né? Então, por exemplo, esse rádio aqui, eu vou colocar 133 MHz AM, e tem que verificar se é AM ou FM, se a frequência está certa e se está batendo lá com a do JTAG, tá? Muito importante que você use isso, que você sempre confira se o seu avião, o avião que você vai usar, tenha frequências que batam com o JTAG. Então, por exemplo, 133 AM, beleza, esse aqui é 30 FM, então vamos lá no A10, nos presets, eu gosto de usar presets, tá? Tá aqui no jogo, é bom usar, tá? Para o HF, para comunicar com o Reaper, eu vou usar essa frequência, 251 MHz AM, tem que tomar cuidado com a modulação. E aqui o rádio FM 30 FM, tá? Então eu anotei essas frequências todas, anotei e coloquei aqui já nos presets do rádio do A10, para facilitar a vida, tá? Se eu fosse usar, por exemplo, um F18, o F18 não tem rádio FM, por exemplo, é tudo AM. Então você tem que usar frequências lá do JTAG que batam com a frequência que o seu avião tem. Então vamos lá, agora sim, vamos para a missão. Então, pessoal, começamos a missão aqui, vamos lá por holding point, né? Esperar chegar lá. Enquanto eu vou para o ponto de espera, eu já posso ir preparando as coisas aqui no meu avião, né? Algumas coisas estão erradas aqui. E já posso falar com o JTAG. Então, só apareceu 2 JTAGs aqui. Por que apareceu 2 JTAGs e não apareceu o bendito do MQ2? Porque o MQ2 ainda não chegou no waypoint 1, entendeu? Ó, agora ele chegou no waypoint 1. Então, provavelmente, agora vai aparecer a opção dele como JTAG, ó, como apareceu, entendeu? Porque ele estava vindo no waypoint 0 sem ter a opção de JTAG. Agora ele já chegou como... já vai aparecer como JTAG aqui, né? Beleza, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Estamos aqui no holding point.
Vamos ficar aqui no holding point e vamos já chamar o nosso amigo JTAC. Ver o que ele tem para nós. Então, JTAC em Field 1. Estou falando no HFAM, né, que é o rádio que tem o preset dele lá certinho. This is Pig 711 E10 Golf 2513 at 6,000. Armed with AGM 20A, AGM 65E, GBU 12 bombs, 1,150 cannon. Playtime is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Pig 7-1. This is infield 1-1. Type 2 in effect. Advised and ready for 9-1. Sempre tem esses momentos de tensão, pessoal, para saber se ele respondeu ou não, se ele recebeu uma mensagem ou não. Mas ele recebeu, ele pediu lá, você está pronto para receber o 9line? Você ready to copy, pronto para copiar. Line is as follows: 1, 2, 3, NA, 35, 8, MSL, tank, column, Golf 3, 2, 1, 0, 3, 5, 7, 5, marked by laser, 1, 6, 8, 8, east, 1,700, egress, east. Advisement ready for remarks and further talk on. Então tá bom, vamos dar um pause aqui e vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Então, tem uma coisa muito boa que eles colocaram no DCS, que é o histórico de mensagens aqui. Histórico de mensagem muito importante. Então, o 9line é assim: 123 NA not available, não disponível. Esse 123 era informações sobre o IP, o IP point. Eu não estou sabendo colocar IP point, mas se você tiver um IP point lá no mapa certinho, ele vai te dar as informações. A elevação é importante pelo seguinte, pessoal. Eu já coloquei lá no mapa, mostrei lá no editor de missões para vocês, que eu coloquei um waypoint 3 chamado alvos, né? Que eu sei onde os alvos estão. Isso aqui é uma missão tutorial, uma missão de treinamento. Mas no caso de eu não saber onde os alvos estão, ele vai me dar as coordenadas do alvo. O que eu faria no A10? Eu colocaria essas coordenadas no computador de missão, né? Adicionaria esse waypoint no computador de missão. E para adicionar o waypoint lá no computador, ele vai pedir também a elevação do alvo, 35 pés. Isso que é importante, como eu falei ali no editor de missões, né, pessoal? O que acontece? Se eu coloco a elevação tipo 10 mil pés, ele vai olhar para o céu e não vai achar o alvo. Se eu coloco a elevação do alvo, o T-Pod vai olhar para o chão, então ele vai achar o alvo. Então por isso que a elevação é importante. O tipo de alvo, né, uma coluna de tanques, as coordenadas em UTM, né, na verdade em coordenadas militares, marcado by laser. Se fosse por fumaça, ele diria que era Willy Pit, né, seria o WP, que é o White Phosphorus, né, que é o fósforo branco. Mas aqui marcado por laser, um 688, que é o padrão, né. Se fosse outro código, ele falaria tipo 1234, 1578, enfim. Friendlies, ele fala se tem a presença de amigos, né? Se tem a presença de aliados perto. Então tem a leste a 1700. Então ele está falando daquele Humvee que está a 1700 pés ali dos alvos. E ele está falando para onde que você tem que fazer sua saída, né? Seu egress. O egress é para east. East é para leste, né? Então lá para o lado das montanhas. Ele fala: avise quando você estiver pronto para alguns destaques, né? E ainda conversa a seguir. Então vamos lá, vamos liberar aqui o pause, chamar aqui Ready to Copy Remarks. Então ele pediu um Maverick. Então vou lá fazer o cotejamento do 9line, né? Golf 3, 2, 1, 0, 3, 5, 7, 5. Readback correct. Pig 7-1. Standby data. Aqui no A10 ele manda, né, os dados aqui. Eu vou aceitar aqui, mas não é necessário isso aqui. Vou fazer o old school mesmo. Então a gente vai verificar aqui como é que está o nossos armamentos. Então aqui no A10, por exemplo, vamos ver aqui, Profile, Maverick, né? View Profile. Aqui não tem nada para ver.
Aqui tá vendo, 1688, 1688, 1688. Então tá certinho. Laser Code 1688. Vamos lá para o nosso T-Pod. Olhar aqui, ele vai procurar LSS pelo 1688, que é o padrãozão, né? Padrão, beleza. Tranquilo, né? Voltar aqui pro mapa. Agora a gente vai lá pro ponto IP, pessoal. Ele falou, né? O que ele falou lá? Ele falou IP inbound, report IP inbound, né? Para você reportar quando você estiver indo pro initial point. Então a gente vai colocar o avião para a direção do IP, esperar ele virar lá. Olha o IP lá no céu lá. Tá virando, a 10 é lentão, mas o A10 para casa é bom ser lento. E é bom para tutorial também, porque ele permite a gente parar para pensar o que a gente está fazendo. No F-15, eu tentei fazer tutorial do F-15, o F-15 é muito rápido. O F-15, cara, em 30 segundos já tá lá, já tá bombardeando, ele é muito rápido. Mas enfim, vamos lá pro IP. Já posso falar para ele, IP inbound. Ele vai responder. Continue. Então vamos continuar. Então, deixar aqui, mudar o piloto automático. Estou a 4 milhas do IP point, né? Verificando se está tudo ok, verificando se o Master Arm está on, importante. Verificando o profile, novamente, 688, certinho, IP inbound. Ok, estamos indo lá para IP. 2 milhas para o IP. Já posso mudar para o target. Estamos a 13 milhas do target, pessoal, dos alvos, né? Do waypoint que eu criei, ou do waypoint que ele me der, né? Então, uma das duas. Então, já estou a 13 milhas. Quando chegar a 10 milhas, eu já posso pedir para ele ligar o laser. Então, eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Lá, 10 milhas, laser on. Agora eu posso vir aqui no T-Pod e pedir para o T-Pod procurar. E posso vir aqui no Maverick e pedir para o Maverick procurar também. Então os dois vão procurar. Ó, o Maverick já achou e o T-Pod já achou, tá vendo? Os dois já detectaram. Agora o que a gente faz? A gente dá spot, que eu achei, spot, achei. E dá in, tá? Ele não vai responder, vai dar in. Clear hot, ele deu autorização, você faz isso aqui. Mandei egress east, né? Ele falou para fazer egress pro east, que é aqui para a minha direita. 90 graus está aqui para cá, para esse lado. Então, vou virar para cá. Tentar não mascarar o T-Pod. E esperar a confirmação dele. O T-Pod ficou mascarado. Esperar para ver se ele está indo. Está indo. Beleza. Destruir, ele me deu a coisa shift. Por quê? Porque eu não destruí a coluna de tanque inteira, né? Só destruí um alvo. Beleza, o que eu faço agora? Agora, aquela coisa, eu estendo, volto lá para IP e faço todo o processo de novo. Peço para ele jogar o laser, falo spot, falo in, ele vai me dar autorização e vou fazer isso com o laser novamente. Tá, pessoal? Funciona isso aqui para Maverick, funciona isso aqui para bombas, para o APKWS. Então é assim que a gente faz o setup no JTAC e faz o uso do JTAC aqui no DCS World. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até mais!